para que entre o Museu do Brasil de uma forma muito especial. E convidamos o pastor Tércio Ribeiro. Só que não era vontade de Deus para esse momento que ele falasse nos nossos corações. E a gente entendeu que era o pastor Joveci. Certo? Que o cara é carioca, o cara é flamenguista, o cara é branco, mas tudo bem, eu dou uma brincadeira. Mas pastor, não, eu gosto de branco também. Eu gosto. Não, faz isso não. Mas eu queria chamar o pastor Joveci agora, entendendo que ele é o cara que vai falar coisas maravilhosas da parte de Deus para as nossas vidas nessa noite e durante todo o nosso congresso. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque como nós já falamos, Deus tem um presente para a sua vida, querido. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu sei que Deus tem algo simplesmente lindo para a sua vida, para cada coração aqui, para a minha vida, para o coração da Gil, para o coração do Ronan. Mas enfim, se você ficar ligado todos os dias, em todos os momentos, você vai entender exatamente aquilo que você precisa. E eu vou estar orando pelo pastor. Pastor, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade e principalmente por você ouvir a vontade de Deus para a sua vida e conduzir a sua família linda que está aqui. Os caras bravos. Tem um Azaf aí, falou que vai cantar amanhã e tal. Está sabendo, não? Depois eu te falo. Mas enfim, nós vamos orar para que Deus fale aos nossos corações através do pastor. Amém? Deus, muito obrigado, Deus, porque nós estamos entendendo qual é a tua vontade para as nossas vidas. E, Deus, de uma forma muito especial, nós entregamos a vida do pastor Joveci nas suas mãos, entendendo que ele vai ser o canal de bênçãos para a nossa vida nessa noite. Deus, que tudo quanto ele falar seja exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, de forma muito especial aos nossos corações. Usa a vida do teu servo. Muito obrigado pela família dele. Muito obrigado pela igreja dele. Muito obrigado pela tua vida na vida dele. E mais uma vez eu te entrego e agradeço pela vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Graças a Deus, está na pasta documentos. É um desses aí. Lá no final, à esquerda, mais para a esquerda, é esse daí. Bem, pessoal, não sei se você já teve naquela situação em que todo mundo esperava o craque, e aí ele se contundiu e aí entrou o substituto, né? E aí fazer o quê? E hoje de manhã nos ligaram, mas concordo com tudo aquilo que foi falado. Nosso Deus não dorme, não é pego de surpresa. E nós precisamos, inclusive, estar orando pela situação que o pastor Tércio passou lá, né? Não sabemos exatamente, mas também que Deus esteja cuidando. Mas eu prometo para você que eu vou compartilhar aquilo que Deus me colocou durante o dia de hoje no meu coração. E já que eu vou compartilhar, eu espero que você possa curtir. Pelo menos tem uma pessoa que usa aquele negócio lá da internet. Como é que é o nome mesmo? Facebook, Então, de novo, eu vou compartilhar, eu espero que você possa. Ok. Você não precisa também compartilhar adiante se não curtiu tanto assim, mas pelo menos o suficiente. Então, a propósito desses dias, nós pensarmos sobre uma coisa chamada família. Eu não sei se você já parou para pensar que, porque a gente fala muito em igreja, que na verdade a família surgiu antes de igreja. E curiosamente, como nosso Deus é aquele que prepara tudo, eu estava assistindo hoje à tarde com a minha esposa a transmissão ao vivo do congresso da APEC, lá em Águas de Lindóia, né, que era maravilhosa que a gente vive, né? Quem tem dinheiro para pagar passagem de avião, paga pelo menos a banda larga, né, para poder assistir. E o pastor lá estava falando, ele estava no começo, eu não pude assistir tudo, tinha que vir para cá, mas ele estava dando algumas estatísticas. Eu não vou dar estatística para você, porque você provavelmente não vai lembrar. Mas a família está sob ataque. A coisa está complicada. Cada vez mais é um plano, né, do capiroto, dos infernos, para acabar com família conforme a gente conhece na palavra de Deus. Acabar de tudo quanto é maneira que você puder pensar. Há 2 projetos que passam, não passam, vão, voltam lá em Brasília. Um é
transformando o aborto em alguma coisa tão fácil de acontecer que vai ser igual anticoncepcional daqui a pouco, se a consciência da pessoa não proibir. E o outro é transformando a ideia de família em o casamento entre quaisquer pessoas. 2 homens, 2 mulheres, daqui a pouco vai ser uma mulher e um cachorro e um elefante, tudo vai ser família. Porque a ideia é acabar. Você pensa assim, lá em Brasília pensa assim? Não. Mas o inimigo, João capítulo 10, versículo 10, que veio para roubar, matar e destruir, ele infiltra na sociedade essas ideias, porque o propósito, a ideia dele é acabar com a estrutura da sociedade, e a sociedade começa na minha casa, na sua casa, não é verdade? Começa lá. Você não aprende as coisas que você deve fazer na rua, você aprende em casa, e aí você vai fazer na rua. Quando você vê aquele menino que é traquina, que é mal criado, que é ruim, aquilo começou na casa dele, é a falta de estrutura. Então, a minha esposa trabalha numa escola, de vez em quando ela me conta umas histórias lá da escola que eu fico arrepiado. Como é que a coisa tá? E assim, minha gente, você chegou aqui. Alguns vêm aqui de lares muito careta, muito certinho, o que não tem problema nenhum. O meu lar é muito careta, é muito certinho, né? A gente, na ordem, amigou, foi amigo, né? Não é amigo lá de fora, não. Foi amigo, noivou, namorou, noivou, casou, transou. Nessa ordem. O que para o mundo é extremamente careta. Não é? Porque você liga qualquer programa de televisão, no segundo encontro os caras já estão rolando embaixo dos lençóis. Não é assim que você vê na televisão? Então, muitos aqui vieram de lares caretas assim. Outros vieram de lares um pouco menos caretas, que já experimentaram outras coisas. Alguns vêm de lares que estão realmente numa situação muito complicada. Mas independente disso tudo, nós queremos mostrar mais uma vez na palavra de Deus que ela nos dá condições de nós termos uma família que seja realmente tudo. Agora tem um complemento ali daquela frase que é o seguinte: família é tudo quando deixa um legado de bênção. O que é essa palavrinha legado? Legado é aquilo que eu deixo para aqueles que vêm depois de mim. Legado é aquilo que eu deixo para a próxima geração. E também porque não é coincidência, quando a gente estava assistindo a transmissão lá do congresso, lá desde Águas de Lindóia, foram lá 3 irmãozinhos de um grupo que, quando parou de cantar, alguns não tinham nem nascido, chamado Vencedores por Cristo, e elas cantaram uma música baseada num salmo que diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura, à próxima geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Esta música é literalmente o texto bíblico. Tiraram da Bíblia, botaram música e gravaram o CD. Bem, o CD na época não era, né? Era o disco bolachão. É dessa época, né? Dos irmãos aqui, né? Que eu era novinho, não peguei direito aí não. Então, legado é isso. É deixar para a próxima geração. Agora é claro que há bons legados e péssimos legados, claro. Mas nosso objetivo é ser um legado de bênção. O versículo que a gente sempre lembra quando fala de família, quando fala de vocês, porque aqui 95% são filhos, correto? A minoria aqui são pais. Dá para contar nos dedos aqui quem já tem filho. Gente velha, como Abraão, por exemplo, né? Gente idosa aí e tal. A maioria, 95%, vocês são só filhos. Então o versículo que sempre lembro para vocês, às vezes nem sempre com a melhor atitude, é Efésios capítulo 6, versículo 1, certo? Porém, o texto de Efésios não começa em 6:1. Nós vamos lê-lo agora para lembrar que um legado de vidas transformadas pode ser a nossa família. Então esse texto aí todo mundo lembra quando quer falar para a meninada mais nova, que diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Mas eu não vou gastar mais tempo nesse texto, que você já deve ter ouvido de tudo quanto é maneira possível, você já decorou. O problema seu não é saber esse versículo aí, você sabe que ele está lá. Tanto quanto nós, homens casados, sabemos que nós devemos amar as nossas esposas. Está lá um pouquinho mais em cima, né?
nesse mesmo, aliás, no capítulo anterior, finalzinho do capítulo 5. Isso a gente já sabe. Agora, às vezes a gente esquece que a Bíblia ela não foi escrita com capítulos e versículos. Ela não foi escrita com essas divisões. E a gente lê um texto e esquece que para conseguir fazer o que aquele texto diz, a gente tem que dar ré. Ir lá atrás e descobrir como que o pensamento do autor, no caso, o melhor, do escritor, que o autor é Deus, o escritor que no caso é Paulo, chegou até o versículo 6. E por isso a gente vai dar uma ré até o capítulo 4 e vamos ver algumas coisas que Paulo nos fala nessa noite. 4, versículo 1 até o 3, nós lemos o seguinte. Abra aí a sua Bíblia. Porque lá nós encontramos, como está ali, a dobradiça, a virada no pensamento de Paulo, depois do capítulo 1 até o capítulo 3, aonde ele nos ensina o Evangelho e a nova vida em Cristo. Aonde a gente vive o Evangelho? Só na igreja? Não. Na família também. Na verdade, se você parar para pensar, na minha época de adolescente, nós tínhamos a união de adolescentes, que está caindo em desuso, estão criando outros termos aí, né? Grupo jovem, apenas grupo de adolescentes, rede de adolescentes, célula de adolescentes, o nome não importa. Mas se você parar para pensar, eu lidero um grupo de adolescentes às quintas-feiras, a gente fica lá de 7h30 até as 9h, 9h30, são 2 horas por semana. Eu fico 2 horas com os adolescentes e você fica com seus pais, com a sua família, muito mais tempo do que você fica com o pessoal da igreja, do que você fica com os outros colegas da igreja. Então, o Evangelho, essa nova vida em Cristo que Paulo mostrou no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ele não é para ser vivido apenas na igreja. Não dá para a gente ter uma vida, como se aqui fosse igreja, né? Aqui nesse galpão. Como a gente tem uma vida lá fora, e agora eu estou na igreja. Paz do Senhor, irmão. Como vai, querido? Muda até a voz, né? Eu conto uma história que tinha um rapaz lá no Rio, que ele se converteu. Quando ele era descrente, e aí, Jovercia, beleza? Pô, maneira. Só. Aí ele se converteu. E ele se converteu numa daquelas igrejas bem rígidas. E aí ele disse, chegou para mim uma vez, eu falei, e aí? Chamei pelo apelido. E ele falando, fulano não, agora é João Carlos. Até o sotaque foi embora. Impressionante. João Carlos? Quem é João Carlos? Sou eu, varão. De uma para outra eu virei varão. Sou eu, varão. Estou agora próximo a ser evangelista João Carlos. Eu falei, e tem que falar com sotaque paulista para ser evangelista na sua igreja? Porque a gente é do Rio, né? E sabe que paulista, a gente não gosta muito, não. E ele mudou até o sotaque. Por quê? Porque para ele vestia uma roupagem. E essa roupagem, às vezes, o pessoal tem na igreja, mas não tem em casa. E se você não é crente em casa, pouco importa se você é muito espiritual na igreja. Você levanta a mão, você dá pulinho, você bate palma, todo mundo está fazendo aqui e está maravilhoso. Mas chega em casa, né, você está lá e seu pai, sua mãe pede alguma coisa, aí o pulinho, o bate palma, levanta a mão, vai para o beleléu, porque aí, tudo eu nesta casa. Para que essas coisas se tornem algo que não esteja presente no nosso legado, Paulo nos deixou algumas diretrizes, porque ele vai caminhando, gente, no 4. E aí quando chega no 5, ele começa a falar de família. E não é por acaso. É porque se eu não viver o que está no começo, chega lá no final, no 5, no 6, eu não consigo viver aquilo na minha casa. Eu não consigo, lembra que diz lá, a esposa, ser submissa ao marido, amar a esposa como Cristo amou. Filhos, eu não vou conseguir também ser obediente. Pais, eu não vou conseguir criar meus filhos no temor do Senhor, porque eu não estou vivendo uma vida lá do capítulo 4. Agora sim, abra sua Bíblia e vamos ler o capítulo 4. E vamos ver o que ele fala lá para a gente. Está projetado ali para a gente ficar numa versão só. Diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, peço com muita ênfase, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Pode voltar um pouquinho, dá ré, dá ré. O que o versículo 1 está dizendo para a gente? Paulo está dizendo, pessoal, que viver de uma maneira digna é o seguinte: você pega aquela balança de peixeiro, entendeu? Não aquela sofisticada, aquela das antigas, não é a digital. É aquela com 2 pratos, aquela que, parecida com aquela que a dona Justiça fica na mão assim, estando vendada, né? Ela tem 2 pratos e você segura no meio. De um lado você coloca o peixe, ou a verdura, o que quer que seja, a batata. Do outro lado você coloca aqueles pezinhos. Enquanto não tiver igual, tá? Tem que continuar tentando até acertar e ver quanto tem de peso no outro lado. A ideia do versículo 1 é esta: num prato você coloca a sua maneira de viver, do outro lado a vocação com que você foi chamado. E como nós estamos aqui querendo que o Rei da Glória entre na nossa vida, que Ele esteja presente cada dia, em cada momento, eu preciso viver uma vida digna. Eu não posso de maneira nenhuma viver uma vida que possa envergonhar o Rei a quem eu sirvo. E aí no versículo 2, ele diz outra coisa muito importante, aquela palavrinha sublinhada ali, aliás, negritada: uns aos outros. Teve um homem chamado Antônio, depois lascaram um tal de santo na frente do nome dele, ele não tem culpa nenhuma disso, porque ele havia morrido muito tempo depois que fizeram isso, e disseram inclusive que ele é o negócio que faz os outros casar. Mas esquece tudo isso, porque isso é crendice. Esse homem chamado Antônio, ele lutava muito contra o pecado, como eu e você também. Ele queria viver uma vida digna. Sabe o que ele fez? Ele foi para uma caverna, e lá ele tentou isolar da sociedade e viver uma vida santa. Não funcionou, porque as tentações foram junto com ele. Ele narra que de noite as mais terríveis tentações vinham à sua mente, nos seus sonhos e na sua imaginação, mesmo ele estando sozinho dentro de uma caverna. Ou seja, não é isolado que nós vamos vencer, mas na verdade a vocação de Deus nós desenvolvemos uns aos outros, que acontece especialmente na família e na igreja. É na família que você pode servir aos outros. É na família que você pode ser servido. É na família que você pode perdoar e ser perdoado. É na família que você pode desenvolver um viver em santidade e ajudar os outros e ser ajudado a também viver em santidade. E no versículo 3, nós devemos fazer todo o esforço. Ou seja, Paulo já está avisando que essa vida digna, que essa vida de mutualidade, o tal do uns aos outros, não é mole. Na verdade, a vida de mutualidade é tão difícil que nem o Tom Hanks conseguiu. Mandaram sozinho para uma ilha e ele só tinha uma bola de vôlei para ele brigar. E ele brigava com a bola de vôlei. Porque não é fácil. Quando você está sozinho, você é capaz de brigar consigo mesmo. Mas como ele não queria dar uma de esquizofrênico, ele brigava com a pobre de uma bola de vôlei. O Wilson, né? Deu nome até para a pobre, que é a marca. Ou seja, o ser humano não consegue resolver com facilidade as coisas que nós temos entre nós. Talvez você esteja aqui e você deixou lá em Boa Vista ou em Manaus, ou de qualquer que seja o buraco de onde você saiu, gente brava com você. Talvez você esteja chateado com seu pai, com sua mãe, com um irmão, um tio, uma tia, um avô, uma avó. Eu sei porque eu já fiz esse tipo de viagem também. Viajei, né? Vou buscar Deus, e lá em casa, horrível, né? Obrigado meu pai, meu irmão então era só no sopapo. E aí você vai para o congresso buscar Deus, quando em casa não está funcionando isso aí. Paulo vai continuar no capítulo 4, nos mostrando o caminho para que eu possa ter uma vida que na minha família eu possa viver de uma maneira digna e possa deixar um legado de vida transformada. Vamos andar um pouquinho, nós vamos ver mais à frente no capítulo 4, 17 a 24, aquilo que Paulo quer dizer com isso. Olha lá: crie uma clara diferença entre o mundo e você. Vamos ler, pessoal. Abra agora a sua Bíblia. Talvez não seja a mesma versão que a minha, mesmo que não seja a NVI, acompanhe aí, por favor, do versículo 17 até o versículo 19, por enquanto. Paulo diz o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles
estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Pessoal, vou dizer para você aqui sem medo de errar. Absolutamente todo conflito que você tenha na vida, inclusive todo conflito familiar, ele nasce na semelhança que a sua vida está tendo com o mundo. Todo. Caso contrário, nós seguiríamos aquilo que nós vamos ver daqui a pouquinho. O texto fala que nós temos que nos distanciar, nos diferenciar do viver do mundo. O grande problema é que a gente vive no mundo. A gente não vive numa bolha. Hoje é sexta, mas o domingo vai chegar. A gente vai ter que ir embora. A gente vai voltar para a nossa casa. A gente vai voltar para a nossa cidade. A gente vai voltar para os nossos amigos. E lá nós convivemos com situações que às vezes não conseguimos processar da maneira certa. Mas olha qual é a radiografia que Paulo dá, pessoal, do mundo. Inclusive, nós éramos assim também. Ok? Inutilidade dos pensamentos. A ideia de Paulo aí não é que cada mínimo pensamento de quem ainda não tem Jesus não serve para nada. Não é isso. A ideia é que falta ao ser humano, quando ainda não conhece a Jesus, um propósito real para a sua vida. E propósito real, pessoal, quero dizer um propósito eterno. Eu não sei, eu não conheço todo mundo aqui, mas você que já tem a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, você sabia que você já é um ser eterno? Que a vida eterna já começou para você? Que daqui a alguns anos, muitos ou poucos, só o Senhor sabe, ela só vai mudar de qualidade, em que você passará da sua vida eterna no corpo, que perece, para a sua vida eterna no corpo que nunca mais vai perecer, que nunca mais vai ficar doente, que nunca mais vai ter nenhuma das situações que hoje todo mundo fica, estica aqui, puxa acolá, tampa para cá, implanta, desimplanta. Nada disso vai acontecer mais. Mas a sua vida eterna, ela já começou. E uma vez que ela já começou, nós estamos livres, ou deveremos estar, da inutilidade dos nossos pensamentos, porque o nosso foco precisa estar nas coisas eternas, aquelas que verdadeiramente valem a pena. Então, peraí, então por que ainda continua havendo conflitos dentro da minha casa? Porque nós voltamos à nossa semelhança com a nossa velha vida. Porque nós começamos a desejar e querer coisas que não são aquelas que o Senhor deseja para a minha vida. Isso reflete na minha família. Isso reflete nas minhas escolhas. Eu falei para os adolescentes lá na igreja um tempo atrás que eu vi um jovem, um adolescente, da idade de vocês, dizendo como o pai dele era injusto. O pai é muito injusto. Por quê? Pô, pedi para ele o iPhone. Quando abri a caixa era o iPhone 2. Sem noção, meu velho aí. E aí? Pô, tô tocando o maior rolo lá em casa. Porque meu pai é injusto. Verdade engraçadinha essa história, o pessoal mostra o que está no coração de uma criatura dessa. O meu relacionamento com meu pai é menos importante que o telefone celular que eu quero ganhar. E aí eu vou tocar terror na minha família porque eu não estou ganhando aquilo que eu acho que eu mereço ganhar. Aí você tira o telefone celular e coloca tudo aquilo que foi motivo de briga entre você e os seus pais, entre você e os seus irmãos. Seja sincero, você levantar a mão. Você tem absoluta certeza que todos os seus conflitos familiares surgiram de motivos 100% justificáveis? Valia a pena matar e morrer por aquilo? Ou classifica ali em pensamentos quase inúteis que eu copiei do mundo e comecei a praticar
dentro da minha casa. E Paulo continua a radiografia dizendo que também eles têm um entendimento obscurecido, ou seja, eles não têm entendimento claro da vida. E nós só podemos ter entendimento claro da vida, minha gente, através da palavra, através do conhecimento da sabedoria de Deus. Aliás, conhecimento e sabedoria é uma coisa muito interessante. Olhe bem, nunca nós tivemos tanta informação. Nunca. Eu estava lamentando essa semana quando roubaram um cachorro meu. Porque eu vi no Facebook o pessoal postando que roubaram um cachorro lá e tal. Acho meu cachorro, meus filhos estão tristes e tal. E um cara de pau roubou meu dogo argentino da frente de casa assim. Jogou em cima da caçamba e foi-se embora. Isso foi aproximadamente uns 6 anos atrás, eu acredito. 5 ou 6 anos atrás, eu lembro. Ou seja, muito mal tinham falecido Orkut, quanto mais Facebook. E ninguém compartilhava essas coisas. Então nós vemos uma época em que 5 minutos depois que o negócio acontece, já está online. Então nós vemos uma overdose de informação, correto? Uma overdose de conhecimento, correto? Mas nós não estamos numa overdose de sabedoria. Cada vez nós sabemos mais, mas falta entendimento. Temos conhecimento, mas falta entendimento. Eu vi uma reportagem que o mercado é até lucrativo hoje você ser terapeuta nos Estados Unidos. Porque o mercado de terapia nunca esteve tão alto. As pessoas pagam 100, 150 dólares para você ouvi-la 1 hora. Eu faria por 50. Eu ia acabar com o mercado e pegar todo mundo. Pô, 50 dólares, 100 reais para eu poder ouvir você. Eu faço hoje de grátis. E o pessoal está lá, não tem data para marcar consulta. Por quê? Porque as pessoas estão em busca de solução, sabedoria, porque elas só têm informação e conhecimento. E Paulo ainda diz, pessoal, olha lá, agora ficou sério, separados da vida de Deus. Eu não sei você, eu não vou pedir também, não levante a mão em nenhuma das coisas que eu vou perguntar aqui, mas eu não sei quantos aqui já entregaram sua vida a Jesus. Eu acredito até que seja a maioria, mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você já parou para pensar o que é pertencer a Deus? Sabe, um dos grandes problemas de... É muito bom, mas um dos grandes problemas de você conhecer a Deus muito novo é que eu acredito que com o passar dos anos você começa a não lembrar o que realmente significa servir a Deus. Charles Spurgeon disse uma vez que se Deus não o tivesse escolhido, ele não teria escolhido Deus. Sabe o que ele quis dizer com isso? Eu sou tão ruim, meu coração é tão pecaminoso, que se Deus não me tivesse escolhido, eu certamente não teria escolhido Ele. Ou seja, será que é diferente para mim e para você? Será que eu sou tão bonzinho que um dia eu estava andando e disse, rapaz, eu sou tão bom que acho que Deus precisa de mim. Deus precisa de mim. Então eu vou largar essa vida aqui minha de pecado, de colar na prova, e agora eu vou dar uma forcinha para Deus. Não é bem assim que a banda toca. A história é muito pelo contrário. Em que Ele nos resgatou, estando nós perdidos nos nossos delitos e pecados. Efésios também, lá no capítulo 2. Em que Ele nos tirou das trevas, do império das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Em que a cruz que era minha, Ele levou. O justo por nós injustos, para nos levar a Deus. Eu costumo dizer uma coisa, pessoal, quando eu falo sobre isso, sobre a salvação, sobre o pecado, fazer uma pergunta, e essa eu quero fazer para você de forma muito pessoal. Qual foi a última vez que os seus pecados fizeram você chorar diante de Deus? O pastor, nunca matei, nunca roubei. E por isso você se classifica como pecador melhor do que as pessoas que mataram e roubaram? Porque na verdade, pessoal, tem coisas dentro do meu coração que eu torço para que ninguém nunca conheça. Eu torço para que ninguém nunca saiba. E muitas dessas coisas são exatamente as que trazem conflito dentro da minha casa, ou que trouxeram durante muitos anos.
é quando eu começo a ver uma semelhança incômoda entre eu e o mundo. Eu começo a copiar aquelas coisas que eram da minha velha vida, não pertencem mais a mim. Pertence ao Senhor. E eu não posso mais viver como o mundo vive. E muitas vezes, pessoal, eu fui até confrontado. E muitas vezes na confrontação eu não aceitei na primeira vez aquela palavra. O último ponto lá, endurecimento do coração. Aí eu me vejo muito, muito semelhante àquele raio-x ali. Para pensar. As últimas dificuldades, as últimas brigas, as últimas discussões que você teve na sua casa, todas nasceram da profundidade da sua santidade? Foi? Porque você era uma pessoa tão santa que criou conflito na sua casa. Ou seja, era mais ou menos como Jesus e os fariseus. Você e seus familiares. Você santo que dói. E seus familiares um bando de pecador que não compreende as coisas. Será que foi assim? Eu acredito que não. Eu acredito, pessoal, que surge de quando nós trazemos para a nossa casa pensamentos diferentes daqueles que o Senhor deseja para nós. No versículo 20 em diante, nós vamos ver esse segundo ponto. Crie, por outro lado, uma clara semelhança entre Cristo e você. Queridos, Jesus tem que ser tudo. Ele não pode ser nem 99%. Ele tem que ser tudo na minha vida. Olha o que Paulo fala. Você conhece esse versículo? Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Paulo aqui faz uma virada com esse todavia, no início, no versículo 21, não é isso? 20, perdão. Paulo faz uma virada dizendo para a gente, existe uma alternativa, que além de se separar do mundo, não basta isso. Porque, pessoal, se nós esvaziamos a nossa vida, do mundo, para que esse esvaziamento possa ser permanente, eu preciso preenchê-lo com Jesus. Não basta apenas, porque, veja bem, esvaziarmos das coisas ruins, deixar de fazer as coisas ruins, todo humanista ensina você a fazer. O psicólogo ensina você a fazer. Ele programa você a fazer. Que nem um cachorrinho que você ensina, né? Faz xixi aqui. Ih, fez, ó, toma biscoitinho. Você pode condicionar a você mesmo a fazer o bem. Mas vai ser tudo obra da carne. E quando a pressão aumenta, quando a coisa fica difícil, quando a situação não é mais naquela que eu fui treinado, ficou pior, ela não aguenta. O treinamento vai para a janela. Porque eu fui treinado a agir certinho nessa condição aqui, ó, bem controladinho. Mas quando nós andamos com o Senhor, e quando nós aprendemos do Senhor, independente de qual seja a situação, você consegue suportar. E isso a gente chama de discipulado. Primeiro, viva um discipulado de e na verdade. Uma das palavras mais jogadas por aí no meio evangélico, galera, é discípulo. Sou discípulo de Jesus. Irmão, a gente vai fazer uma reunião de oração. Não posso. Mas você não é discípulo. Irmão, a gente vai evangelizar. Não, naquele dia eu não posso. Você não é discípulo. Porque o discípulo, queridos, ele imita o seu discipulador. Ele copia tudo do seu discipulador. Ele faz como o seu discipulador.
Eu estava em Jundiaí, uma cidade do interior de São Paulo, numa igreja batista, e eu achei algo muito interessante. Não é escola bíblica dominical, uma classe única de adultos no templo, no salão principal. Crianças, adolescentes e jovens estavam nas outras salas, e o pastor lá estava ensinando, era seminarista. E eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje, que quando o pastor falou sobre algo que Paulo nos ensina, que nós devemos fazer, e que é algo extremamente radical, o inverso do que a nossa sociedade ensina, o irmão levantou assim: pastor, posso falar uma coisa? Pode? Não. Não, eu acho que essa aí é a experiência de Paulo. Acho que Paulo quis dizer que ele estava conseguindo fazer isso, não significa que nós temos que fazer. Ou seja, ele acabou de criar dois padrões de vida cristã. A vida cristã de Paulo e a vida cristã que ele ia conseguir viver. Mas não é que a maioria de nós faz isso também? Quantas vezes você já leu uma coisa na Bíblia e disse, mas é para fazer isso assim, assim? É desse jeito? O pastor Francis Chan, ele tem um vídeo muito interessante que ele fala o seguinte, presta atenção, que o irmão da igreja dele falou assim: pastor, você prega para um tipo de cristão, um tipo de crente muito radical, muito especial. E nós temos essa grande massa de cristãos que não conseguem chegar nesse padrão aí, e nós estamos num caminho do meio. O pastor Chan falou o seguinte: irmãos, eu soube que havia o caminho estreito, que leva à vida, e o caminho largo, que leva à perdição. Mas agora inventaram um caminho do meio. É que nem a faixa preferencial nas grandes avenidas, sabe? Caminho do meio, para quem não consegue viver uma vida cristã muito boa, aí vive uma vida cristã mais ou menos. Meia boca, café com leite. Sabe aquele pessoal que parece brincadeira, mas é muito novinho, você fala, não, deixa ele é café com leite. Ele não consegue jogar que nem os profissionais, nós. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que aquele que crer em Jesus deve fazer o quê? Deve andar assim como ele andou. Exatamente como ele andou. Então deixa eu dizer uma coisa para você muito clara. Você tem que perdoar o seu pai e a sua mãe. Me desculpe se algum pastor ou algum amigo seu da igreja vem me dando algum tipo de alternativa. Não, rapaz, vamos ver o que ele vai fazer. Não! Você tem que perdoar os seus familiares. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Não é uma alternativa. Não é uma opção. Você precisa entender que servir a sua família não é uma opção. É discipulado. É discipulado na verdade. É discipulado de verdade. Quantos de nós, pessoal, temos vivido apenas aquela parte que nos agrada da vida cristã dentro da nossa casa? Isso às vezes é muito mais difícil. Se você acha que é fácil ou difícil, não sei, mas se você acha que é difícil fazer isso hoje quando você é filho, experimenta você casar. Experimente daqui a alguns anos. Aí volta a falar comigo. Porque no começo, né? É lindo. Começa uma maravilha. Aí vai passando alguns meses, passa alguns anos, né? E aquela coisa que você achava lindo naquela criatura que Deus colocou do seu lado já começa a lhe irritar. E aquela mania que aquele cara que Deus colocou do seu lado tem, que você achava tão bonitinho no começo, agora já não é tão agradável assim. Aí a cabeleira dela despenteada de manhã, que era tão legal, você disse, meu Deus do céu. Deu meia-noite e virou abóbora. Porque a vida, pessoal, de casado é muito mais difícil do que conviver com pais ou com irmãos. Ou seja, a sua família é um estágio que você está fazendo para a família que você um dia terá. Então, se você, isso eu já vi, por isso que eu vou dizer, se você está louco para casar, para dar o pé da casa dos seus pais, pense de novo, porque você pode estar fazendo um planejamento muito ruim. Porque se você não consegue conviver com aqueles 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7, quanto é a sua família afinal?
seres humanos, não é porque você vai no futuro conviver com só um, depois vão vir os bacuri, que vai ser mais fácil. Sabe por quê? Porque o ser humano que não conseguia conviver com aquela primeira família e não viveu discipulado lá, é o mesmo ser humano que está agora tentando viver numa nova família. Você já parou para pensar nisso? A transformação não aconteceu em mim. Como que eu esperaria que iria acontecer depois? Viva se desfazendo da velha vida. É se despir do velho homem, aquele que gosta de copiar as coisas lá de fora. E finalmente, renove a sua mente revestindo-se da pessoa transformada em Cristo, são os últimos versículos. Tudo isso, pessoal, para nos mostrar o seguinte: a sua família vai ser uma bênção e vai deixar um legado abençoador se começar em você. Você. Nós poderíamos falar aqui muitas coisas sobre família, inclusive incluindo o papel dos pais. Agora, até onde eu sei, seus pais não estão aqui, né? Talvez um ou outro, tem um filho aqui. Seus pais não estão aqui. E de vez em quando o pessoal, quando chega comigo um casal, ou às vezes só o esposo ou a esposa, e aí ele ou ela começa a falar do outro. Só que eu e um irmão, um marido, ele começa a falar da sua esposa. Depois de 30 segundos eu interrompo e digo, só um minutinho. A não ser que você esteja gravando a nossa conversa, você vai passar em casa, aqui só está eu e você. Ou seja, eu não posso fazer absolutamente nada para a sua esposa. E provavelmente Deus também não, porque Ele quer agir aqui. Sou eu e você. Agora Deus quer transformar você. E por isso Ele motivou você a vir aqui. Adolescente, Deus quer transformar a sua família através de você. E por isso Ele trouxe você aqui. Ele trouxe para que você começasse a ouvir que chega de transferir responsabilidade. Chega de seguir um pensamento freudiano. Os problemas da minha vida é culpa dos meus pais. Meus pais bagunçaram a minha cabeça, por isso que eu sou essa pessoa aqui hoje. Tudo que aconteceu comigo, eu posso estar errado, mas não é isso que muitas vezes você ouve? Se você não fala, que você ouve dos seus colegas de escola? Agora eu quero que você levante a mão. Quantos aqui na escola já ouviram um colega reclamar, murmurar e até detonar os seus pais? Ah, então não estou sozinho. Sabe por quê? Eu não sei se seu colega é cristão. Cristão. Não é só cristão de nome não, porque molharam a cabecinha dele quando ele tinha 8 dias, sei lá, um mês. Cristão de verdade. Cristão que tem nome no livro da vida, tá? Eu não sei se esse seu colega é cristão, mas eu sei que ele faz isso porque ele não está vivendo aquilo. Porque ele está se assemelhando ao mundo e ele não está se assemelhando a Jesus. Agora para pensar. Você sai 30 e tantos quilômetros da cidade, ou 830 e tantos quilômetros da sua cidade, apenas para banhar no rio e conhecer gente nova? Eu acho que não. Eu acho que você deve, a partir desta palavra, e tudo aquilo que Deus vai fazer aqui hoje, e nesses próximos dias, em cada devocional, abrir o seu coração e perguntar: Senhor, o que precisa ser transformado em mim? E talvez, querido, você está lutando, brigando no seu coração com o seguinte pensamento: pastor, é porque o senhor não conhece os meus pais. Não, realmente não. Com 5, 6 ou 7 exceções. Mas eu conheço a palavra de Deus. E ela não varia só porque você é você e seus pais são seus pais. Ela é a mesma. Essa palavra é a mesma para você, para você, para você, para você, para você, para mim. Em março ou abril de 89, eu estava às vésperas da Semana Santa daquele ano.
E numa aula no seminário, já estava no seminário, sobre vida cristã, a aula era sobre perdão. E apesar de estar falando tudo mais, e eu havia deixado um problema lá atrás com meu pai, de alguns meses atrás. Na verdade, nos últimos 4 anos, nós vínhamos nos estranhando. Provavelmente dos meus 14 aos meus 18 anos. E aí, para quem acha que no seminário a gente só enche nossa cabeça de conhecimento, pelo menos não no que eu estudei, na primeira aula já era para torcer as nossas convicções, e foi sobre perdão. E aquela matéria durou 2, 3 semanas. E aí quando chegou a Semana Santa daquele ano, eu tinha 2 alternativas, ou talvez 3. A primeira era não ir para casa, que eu estudava em outro estado. A segunda é ir para casa, né, e fazer assim, um curso rápido de fariseu e fingir que Deus não tinha falado o que ele falou. Eu tinha a terceira opção, que era pegar aquilo que Deus me falou durante aquelas semanas e fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então quando eu cheguei em casa, maravilha, foi o dia da mamãe, festa. Eu não sei se foi na primeira ou na segunda noite, se foi na quinta, no sexta, no sábado, não lembro. Em determinado momento, morava num apartamento, não era muito grande, muita privacidade não havia, mas eu dei um jeito de pedir ao meu pai para conversar com ele na sala. E fui, meus queridos, colocar em prática aquilo que a palavra de Deus havia trabalhado no meu coração já no seminário. Quero destacar isso. Eu fui pedir perdão ao meu pai. Agora você deve dizer assim, poxa, mas seu pai deve ser um homem de Deus, né? Praticamente um Moisés. Na verdade, provavelmente nem eu nem ele chegamos nem ao cajado de Moisés. Muito menos eu. Eu não vale sequer a gasolina que me trouxe até aqui. Não. Há grandes e profundos erros na vida do meu pai, como tem na minha mãe, como tem no meu, na minha vida também, e provavelmente na sua e nos seus pais. Esta não é a questão. A questão é que o meu discipulador havia me dito que quem quer ser discípulo dele tem que pedir perdão. Tem que consertar relacionamentos. E a primeira e a segunda opção não eram possíveis. Eu não podia simplesmente não ir para casa e evitar o problema, porque meu discipulador não me deixava. Eu não podia ir para casa e fingir que o problema não existia, porque na verdade Jesus meteu o sarrafo em quem fazia assim, que eram os fariseus. Eu só tinha a terceira opção. Querido, nesses dias você só tem esta também. Eu vir aquilo que a palavra vai falar. Se você ainda não vem fazendo isso, se você não é um estudante, custo mais da palavra de Deus, mas pegar o que Deus vai lhe falar e de preferência pegar uma caneta e anotar aquilo que Deus está lhe dizendo. E anotar as decisões que Deus está lhe levando a tomar, para que você possa se cobrar, dizendo, eu estou fazendo aquilo que Deus deseja que eu faça. Sabe o que vai acontecer com você? Número 1, você vai glorificar a Deus. Número 2, você vai ser bênção na sua família. E número 3, você vai começar a construir um legado, que no futuro eu tenho certeza que você vai deixar para os seus filhos também. É assim que se conserta o nosso país. Famílias que deixam um legado de Deus, umas para as outras. Feche seus olhos comigo em nome de Jesus. Deus querido, nosso único pedido essa noite é que a Tua palavra possa fazer o efeito da multiplicação, do germinar, do frutificar, que ela sempre deseja em nossas vidas, que é o Teu desejo. Não queremos mais nada. Não há ninguém aqui no foco, Senhor, nem organizadores, nem pregadores, nem ouvintes. A única pessoa debaixo do holofote aqui é o Senhor, o Rei da Glória, o Rei que recebe a nossa glória, a glória de uma vida que está sendo de discipulado, uma vida que está imitando
uma vida que agora entende que Efésios 6 não é tão absurdo assim. Filhos, obedeçam a seus pais. Isso é justo no Senhor. Honrem os seus pais. A grande verdade, meu Deus, é que nós um dia fomos filhos e nós todos provavelmente um dia seremos pais. E estamos já hoje começando um legado de uma vida vivida na palavra dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Eu tenho certeza, ó Deus, que alguns aqui vêm de lares em situações muito difíceis. Lares já divorciados, lares já de novos casamentos, lares, ó Deus, de dificuldades financeiras muito extremas, lares onde a dificuldade financeira não existe, mas os pais são ausentes. Outros em que nenhuma dessas coisas são verdade, mas em todas essas qualidades ou tipos de lares, a tua palavra permanece a mesma. O Senhor será glorificado. Nós abençoaremos nossa família quando tivermos verdadeiro horror ao mundo e nos afastarmos dele, e tivermos profunda paixão por imitar a Jesus. E é isso que nós queremos, ó Deus, diante da tua palavra nesta noite. Imitar a Jesus e servir nosso lar para a glória dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, Deus tem algo especial para nossas famílias. E não deixe passar esse tempo, ser bênção, deixar um legado na sua família. Amém?